E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 9, 10, 11, 12 e um pedacinho do capítulo 13 de Segundas Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 222 dias que começamos o nosso plano de leitura anual. Também é o nosso terceiro dia aqui lendo o livro de Segundas Crônicas. Se você quiser ler Segundas Crônicas, ou melhor, começar a ler Segundas Crônicas junto com a gente, e também participar aí de agora até o final do ano do plano de leitura anual da Bíblia, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, como sempre, aguardar os vídeos e as postagens saírem, tá bom? Você tanto pode acompanhar pelos vídeos como pela postagem, como você preferir, tá certo? Então, como sempre, a gente vai começar orando para que o Senhor venha abençoar esse momento de leitura e que a gente venha, enfim, focar na palavra e tudo mais. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu ontem, anteontem e nos concede hoje de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar, vem ficar perto da gente, vem soprar as Tuas verdades no nosso coração, nos nossos ouvidos, que a gente venha gravá-los no nosso coração. Em nome de Jesus, que a gente venha focar nesse momento, que a gente venha prestar atenção só na Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. Ontem, quando a gente terminou a leitura diária, a gente parou no versículo 9 do capítulo 9. Hoje a gente vai começar no versículo 10 do capítulo 9, que é a continuação do título, que é a visita da rainha de Sabá. Versículo 10 do capítulo 9. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título A riqueza e o esplendor de Salomão. Versículo 13 do capítulo 9. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um lugar de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra, e outros perto dele, em Jerusalém. Governava sobre todos os reis desde o rio Eufrates, ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que cresciam nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 29, que tem o título Resumo do reinado de Salomão, versículo 29. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início
ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías, de Siló e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. No versículo 33 nós terminamos o capítulo 9 e agora a gente vai para o capítulo 10, que tem o título As tribos do norte se rebelam. Versículo 1 do capítulo 10. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e todo Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu. Voltem daqui 3 dias para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram. Se o Senhor tratar este povo com bondade, se agradá-los e lhes der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam. Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu, com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu, abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então todo o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Pronto, meus irmãos, no versículo 19 nós terminamos o capítulo 10. Agora a gente vai para o capítulo 11, que tem o título Profecia de Semaías. Versículo 1 do capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados para guerrearem contra Israel e recuperarem o rei. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e em Benjamim. Assim diz o Senhor, não lutem contra seus compatriotas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isto acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título Roboão fortifica Judá. Versículo 5 do capítulo 11. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Betizur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas
Colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os outros sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 18, que tem o título A Família de Roboão. Versículo 18. Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeus, Semarias e Isaão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz a 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Bem, meus irmãos, terminamos aí no versículo 23 do capítulo 11. Agora a gente vai para o capítulo 12, que tem o título O Egito invade Judá. Versículo 1 do capítulo 12. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título Resumo do reinado de Roboão. Versículo 13. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados,
foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. No versículo 16 nós terminamos o capítulo 12. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem o título A Guerra entre Abias e Jeroboão. Versículo 1 do capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi abatida com 400 mil de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800 mil dos seus melhores soldados de Israel. Pronto, meus irmãos, nós vamos ficar aqui no versículo 3, viu? No versículo 3 nós terminamos a leitura diária de hoje. Não terminamos o capítulo, concluiremos amanhã, mas hoje a gente fica por aqui. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, que em nome de Jesus a gente vem amanhã para dar continuidade aqui a essa leitura, tá certo? Meus irmãos, como sempre, não desanimem, continuem firmes no propósito, que o Senhor vai abençoar vocês. Sabe, quando vocês leem, vocês são automaticamente abençoados, tá certo? Porque vocês aprendem coisas que o Senhor está entregando para nós, nos revelou, são palavras de Deus. Então, toda vida que a gente lê a palavra de Deus, a gente é fortificado, a gente é fortalecido, a gente é renovado, a gente cria novo ânimo, nova alegria, nova força, sei lá. É muito mais legal do que ler qualquer outra coisa. Experiência própria, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, até amanhã, se assim o Senhor permitir. E a gente vai se ver em nome de Jesus. Tchau, valeu, Pai Senhor.